Vamos agora ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Primeira pergunta, pastor, vem de uma irmã ouvinte que não quis se identificar e pergunta sobre dízimo. Ela explica assim: ela dá do que recebe e o que recebe da sua filha para as despesas, do que ela dá o dízimo dessa quantia apenas do que sobra. Ela pede um esclarecimento e sugere também que seja gravado um CD sobre dízimo. Obrigado pela lembrança, e nós queremos dizer o seguinte, irmã: não sabemos se a sua filha é uma cristã ou um membro de uma igreja evangélica. Ela é desviada, pastor. É desviada. Se ela tem consciência da obrigação bíblica de dar o dízimo, a irmã conversa com a sua filha nesse particular, se pode dar o dízimo daquilo que ela dá para a manutenção de casa. No que concerne a sua contribuição dizimal da sua pensão, é até um elogio, porque geralmente as pensões hoje são pequenas, e reservar uma parte para o trabalho de Deus faz bem. Agora, converse com a sua filha, faça de comum acordo com ela. Se ela consentir, contribua da parte que ela dá no seu total. E se não, a irmã contribua como vem fazendo daquilo que está dando do seu próprio salário. Dizimista aposentado que ganha salário mínimo é igual a viúva pobre, né, pastor? É sem dúvida. E a viúva pobre foi elogiada por Jesus. Mas não vamos querer com isso usar do argumento de que a pessoa deve dar tudo que tem. Vamos ser razoáveis dentro da palavra de Deus. 10%. Mais uma pergunta, pastor Dino Ronaldo, da Igreja Deus e Amor. Explicar que Deus não olha a aparência, mas olha o coração. Essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então nós temos às vezes certas atitudes e certas maneiras de agir e pensar próprias da nossa condição humana. E estabelecemos o que Jesus declarou em Mateus capítulo 15, versículo 9. Pessoas que ensinam preceitos que são doutrinas de homens. Julgamos muito pela aparência a posição espiritual das pessoas. Estamos errando. Porque no livro de Isaías 55, versículo 8... Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então queremos às vezes medir a espiritualidade de uma pessoa pelo seu aspecto exterior, da maneira como ela está se portando ou se vestindo. Nós emitimos uma opinião que diverge da opinião de Deus, como aqui no caso Samuel. Quem pode negar que era um profeta de Deus? Um profeta acerca dele diz em 1 Samuel 3,19, nenhuma de todas as suas palavras caiu por terra. Mas ele, como ser humano, errou no conceito que ele tinha quanto à pessoa que seria escolhida para substituir Saul. Ele viu um dos filhos de Jessé, moço bonito, alto, um atleta. Ele disse: certamente eu estou na presença do ungido de Deus. Foi repreendido. Era o menino, lá o jovenzinho, Davi, que estava no campo tomando conta das ovelhas. Então, tenhamos cuidado com o juízo que emitimos pela aparência. Capítulo 7 de Mateus, Jesus recomenda que não julguemos pela aparência, mas que julguemos pela reta justiça. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida com que tivesses medido, vos hão de medir a vós. Mais uma pergunta, pastor, da nossa irmã ouvinte Ilka. Ela pede explicação sobre o texto que está em Lucas 23, do versículo 29 ao 31.
Porque eis que há de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Nós queremos aqui que a palavra de Jesus tenha um sentido profético. Ele antevia profeticamente o que iria acontecer com a cidade de Jerusalém sobre tribulação em decorrência da invasão pelo inimigo que eram os romanos. Então ele diz às mulheres que estavam ali: se eles agem contra mim da forma como agem, impiedosamente, que sou o madeiro, o lenho verde, o que não ocorrerá com a madeira seca, comparando as pessoas, os judeus, que estariam vivos, e as mulheres principalmente, que estariam com crianças, às vezes de colo, diante do cerco da cidade de Jerusalém, que ocorreu entre os anos 68 a 70, que o sofrimento dela seria tanto pior do que o dele, e que mulheres estéreis seriam mais felizes por não ter filhos que viessem a ser mortos impiedosamente nas mãos de soldados violentos que iriam entrar na cidade e trucidar todos que fossem da própria nação judaica. Então aqui está uma palavra profética de Jesus, considerando o tempo que no futuro haveriam de passar os judeus. Então diz ele: se fazem comigo isso, a ponto de levarem Jesus à morte na cruz, o que não farão os inimigos com os próprios judeus? E coloca as mulheres estéreis sem filhos como melhores ou mais bem-aventuradas do que as que tivessem filho na ocasião, porque os filhos seriam trucidados e mortos impiedosamente pelos inimigos.